Esses são os textos principais que são usados, que tratam com relação à família. Porque neles nós somos lembrados, uma vez mais, com relação aos relacionamentos, e particularmente os relacionamentos familiares, especialmente com relação ao casamento. E o casamento, ele representa uma lição ou uma analogia objetiva em que as verdades mais profundas e eternas são transmitidas através desse texto, falando com relação ao casamento. Em outras palavras, o casamento, ele ilustra verdades sobre o relacionamento de Deus consigo mesmo, Deus com Deus mesmo, vamos assim dizer, Deus é a Trindade, e entre Cristo e a Igreja. É o que Paulo vai falar no final do capítulo 5 de Efésios. Mas isso não diminui a importância do casamento, de forma alguma. Apesar de estar ilustrando a verdade do relacionamento de Deus com o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e entre Cristo e a Igreja, isso não diminui a importância do casamento. Depois nós vamos ver por que razão. Mas o casamento, ele é dignificado, ele é enaltecido, mostrando aqui, através do casamento, uma cópia do original cristológico. Em outras palavras, por que Jesus veio? Jesus veio para fazer uma aliança com um povo que ele mesmo comprou com o seu sangue, chamado igreja. Então, a cristologia vai tratar desse aspecto. E também soteriológico. O que é soteriologia? É a doutrina da salvação. É a maneira como Deus, através de Jesus Cristo, ele salva o ser humano. O ser humano não presta, e realmente nós não prestamos, mas Deus nos ama a si mesmo. Deus nos resgata, Deus nos transforma. Então, trata também desse aspecto. E também é uma promessa do cumprimento escatológico. Jesus voltará para buscar os salvos, para buscar a sua igreja. Então, o casamento, ele vai mostrar tudo isso. Ele vai mostrar que Jesus nos ama e nos amou quando nós não merecíamos amor nenhum. E, aliás, não merecemos ainda. Mas ele nos amou quando nós éramos os piores pecadores. Jesus transformou a nossa vida. E Jesus está trabalhando para que no dia do arrebatamento, no dia que ele vier para buscar a sua igreja, nós possamos ser apresentados a ele como igreja gloriosa, uma igreja bonita, uma igreja preparada. Então, representa tudo isso. Efésios capítulo 5, de 22 a 23, ele aponta para a semelhança entre Cristo e a igreja em pelo menos 5 cláusulas de comparação. Deixa eu acertar aqui, para eu não... Vamos. Então, em 5 cláusulas de comparação. E essa comparação, quando a gente lê o livro de Efésios, nesse capítulo, vai aparecer... eu vou voltar aqui. Não voltou. Tem que... vou voltar aqui, depois eu volto aí. Acho que na hora deu... até o capítulo 6, versículo 9. Tá? Saiu tudo? Até o 6, versículo 9. Então a comparação é a palavra
como que vai aparecer aí. E conclui dizendo que o verdadeiro significado dos papéis de marido e esposa diz respeito ao relacionamento entre Cristo e a igreja. Deu algum problema? Eu preciso mostrar esse quadro? Tá bom. Então, vamos em frente. Então, aí, nós temos essa comparação. Nós temos essa comparação. Nós temos a ordem e nós temos a semelhança, ou nós temos a analogia. A ordem: as mulheres sejam submissas ao seu marido. Essa é a ordem que aparece. Eu sei, vamos fazer o seguinte, vamos ler o texto primeiro, eu que apaguei. Vamos ler o texto primeiro que eu aprendi quando a nossa classe de jovens casais funcionava aqui no prédio, que a escola é bíblica e às vezes a gente não lê a Bíblia. Apesar de ser bíblica, né, a escola. E então, vamos ver o texto primeiro, depois a gente volta para esse quadro aí. Efésios capítulo 5, 22 a 33. Acompanhe na sua Bíblia. Efésios capítulo 5, de 22, vamos a partir do versículo 21 até o 33. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Mulheres, cada uma de vós seja submissa ao marido, assim como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Versículo 26. A fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim o marido deve amar sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes alimenta-o e dele cuida, e assim também Cristo em relação à igreja. Porque somos membros do seu corpo, por isso o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Esse mistério é grande, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Entretanto, também cada um de vós ame sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o marido. Então esse é o texto no qual estamos baseando o estudo desta manhã. Então vamos em frente. Vamos aí. Então a ordem é: as mulheres sejam submissas ao marido. Onde está a comparação ou a semelhança? Como ao Senhor. É o que você está dizendo. Então, da mesma maneira que a mulher, ela é submissa ao Senhor Jesus Cristo, ela também deve ser submissa ao seu marido. O texto está dizendo. Continuando aí. Porque o marido é o cabeça da mulher. Nós vimos no texto que acabamos de ler. Como também Cristo é o cabeça da igreja. Da mesma maneira que Jesus lidera a igreja, ou a mulher se submete a Jesus, que é o líder, o cabeça da igreja, assim também deve ser para com o seu marido. A mulher ou as mulheres sejam em tudo sujeita ao marido, como a semelhança ou a comparação aí,
como a igreja está sujeita a Cristo. Continuando, marido ame a sua esposa, da mesma maneira, ou como também Cristo ama a igreja. Marido ame a sua esposa como a seu próprio corpo, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. E aí Paulo encerra dizendo: grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Deixa eu ver se eu coloquei aí. A Cristo e à igreja. Então veja bem, esse mistério que Paulo está dizendo aí, que o mistério é a igreja, que é o mistério, ela foi desconhecida, ou esse mistério foi desconhecido no tempo de Moisés e por muitas gerações. E o casamento, então, ele foi instituído, preste bem atenção a isso, ele foi projetado por Deus desde o princípio para retratar o relacionamento entre Cristo e a igreja. Eu gostaria de lembrar as prioridades. Dentro das prioridades, a primeira instituição que Deus criou foi a família, foi o casamento. A igreja veio depois. Primeiro a família, depois a igreja. E aí nós não podemos inverter de forma alguma essas prioridades. Dentro das prioridades, a primeira prioridade é Deus, depois a família, depois a igreja ou o trabalho. Tá? Vamos lembrar disso, que é o princípio. Para que a família viva bem, é necessário que essas prioridades sejam praticadas dentro da posição que Deus colocou. Porque se houver alguma inversão nisso, haverá desarmonia. Não vai funcionar bem. Não vai funcionar bem nem a família, nem a igreja e nem o trabalho que você realiza. Não vai funcionar. Então, primeiro Deus, depois família e depois trabalho e igreja. Tá? Vamos lembrar desse aspecto. O casamento é uma linda pintura terrestre do relacionamento que um dia existiria entre Cristo e a sua igreja. Veja bem, quando um casamento funciona bem dentro da vontade de Deus, as pessoas olham para aquela família e vai achar aquela família linda. O marido ama a esposa está submissa ao marido, os filhos obedientes aos pais, os filhos honrando os pais. É uma família linda. Então, é uma pintura, é um quadro em que quando as pessoas olham, enxergam, elas vão ficar admiradas. Não é isso que acontece quando você está diante de um quadro, de uma pintura, que ela chama a sua atenção, você para e olha os detalhes daquele quadro, daquela pintura. É a mesma coisa com relação à família. E a mesma coisa com a igreja, Cristo e a igreja. Quando a igreja está submissa a Cristo, e Cristo ama a sua igreja, existe harmonia na igreja. As pessoas que conhecem a igreja, ela vai ficar admirada pela maneira como se relacionam os membros daquela igreja, porque eles são submissos a Cristo e Cristo ama a igreja. Eles enxergam isso. Então, quando a família ela
ela está dentro do plano para o qual Deus a planejou, a família vai chamar a atenção. As pessoas vão ficar admiradas. As pessoas vão querer saber o segredo. Qual foi a tinta que você usou? Qual foi o papel que você usou para poder pintar? Como é que você planejou a pintura daquele quadro? Que ele é tão lindo. Assim as pessoas também vão querer saber com relação à família. E aí é hora de nós dizermos, olha, quem planejou a família foi Deus. Eu me submeto a Deus, através da Bíblia, os ensinamentos da Bíblia. Por isso que a minha família é desse jeito. Então, o casamento é essa linda pintura que Deus planejou para que todos pudessem admirá-la. É por isso que o apóstolo Paulo, ele... deixa eu ver aqui, eu me perdi. Então é por isso que o apóstolo Paulo chama a igreja de mistério. E ele usa o casamento para mostrar o que a igreja é e o que a igreja deve ser. E esse mistério, ele não foi revelado no Velho Testamento. Ele foi revelado somente no Novo Testamento. E isso é assustador, porque as pessoas do Velho Testamento, aqueles que foram fiéis ao Senhor Deus, eles queriam conhecer o Messias, que é Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja, porque a Bíblia já falava sobre eles. Mas Israel não é igreja. Israel é Israel, igreja é igreja. Então Deus teve um tratamento com Israel, e agora Deus tem um tratamento com a igreja através de Jesus, da mesma forma como deve ser o tratamento do marido para com a esposa e da esposa para com o marido. E dos filhos para com os pais. É isso que tem acontecido. Isso é, em certo sentido, assustador. Quando o apóstolo Paulo conversa com a igreja de Éfeso sobre o casamento, Paulo entendeu que quando Deus criou o primeiro casamento, Adão e Eva, no caso, já estava pensando em Cristo e a igreja. E esse é um dos grandes propósitos de Deus para o casamento. Retratar a relação entre Cristo e o seu povo redimido, que é a igreja. Então você veja bem. Deixa eu levantar algumas, pelo menos uma questão aqui. Para que nós possamos viver bem com Deus, nós precisamos reconhecer que nós pecamos. E quando nós pecamos, e reconhecemos o nosso pecado, quando nós falhamos e reconhecemos a nossa falha, o que é que nós devemos fazer? Primeiro, reconhecer que falhamos. Segundo, pedir perdão pela falha, pelo pecado que nós cometemos. O mesmo princípio se aplica à igreja. Marido e mulher são falhos. Somos imperfeitos. Nós erramos. Nós pecamos um contra o outro. E aí entra o perdão. Primeiro, o reconhecimento de que falhou. Havendo o reconhecimento, existe o desejo de acertar a situação, de pedir perdão pelo que foi feito. O casamento, quando ele passa por esse processo, ele vai bem. A igreja, ela não é perfeita.
Se você olha para você mesmo, se eu olho para mim mesmo, e eu vou ver que a igreja não é perfeita. A igreja constantemente tem que estar pedindo perdão a Deus, pelas falhas, pelos erros. Primeiro reconhecendo que ela errou. E quando eu digo igreja, eu não estou pensando em todo mundo junto, eu estou pensando em cada um particularmente que compõe a igreja como um todo. É isso que nós temos que fazer. E quando isso acontece, existe beleza na igreja. Então o apóstolo Paulo, ele para retratar o casamento, ele pensou em Cristo e a igreja. Porque a igreja é isso. A igreja é isso. Pessoas redimidas pelo sangue do Senhor Jesus, que Jesus amou o ser humano, a pessoa em particular, salvou aquela pessoa. Essa pessoa foi colocada na igreja, que é o corpo de Cristo. E Jesus continua amando essa pessoa e trabalhando na vida dessa pessoa para que ela alcance a perfeição. E a perfeição vai acontecer quando chegarmos lá no céu. E então a consagração é esses passos que nós estamos dando. Então Paulo, orientado pelo Espírito Santo de Deus, reconheceu isso. Então a ordem que Paulo cita aqui, submissão e amor. Eu sei que as mulheres têm muita dificuldade com essa questão da submissão, mas não existe apenas esta ordem. Tem duas ordens aqui. A ordem de submissão e a ordem de amar. Aqui em Efésios capítulo 5, versículos 22 e 25. E o interessante é que esta ordem, ela não é acidental. Ela não é temporária. Ela não é culturalmente condicionada. Ela faz parte da essência do casamento. Ela faz parte do plano divino, original para um casamento perfeito, sem pecado e harmonioso. Lembra? Esta ordem foi dada lá no Jardim do Éden, quando Deus criou Adão e Eva e trouxe Eva para Adão. Foi a partir dali que aconteceu isso, esta ordem. Ela não foi invenção de ser humano. Por esse motivo que ela não é acidental, por esse motivo ela não é temporária, não foi só para um determinado tempo, mas hoje nós somos um povo liberado e isso não é mais necessário, não é isso. Isso não é da cultura só dos asiáticos, é da cultura ocidental também. Por quê? Porque o princípio estabelecido por Deus, ele está acima do tempo e acima da cultura. Em qualquer cultura, esta ordem é a mesma. E ela é mantida. Ela não é substituída. Ela não ela não sofre, vamos dizer, uma ruptura. Daqui para frente, não existe mais. Não existe isso. Tá? Bom, aqui está o argumento de que uma liderança amorosa, como a de Cristo, e a submissão voluntária, são enraizadas na criação e nos propósitos eternos de Deus, e não somente um modismo passageiro e cultural. Lembremos disso. O homem, ele deve amar a sua esposa como Jesus ama a igreja. E mulher, se você tem dificuldade com relação a isso ainda, essa questão de submissão, leia atentamente Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22 até o 33. E você vai perceber ali o que é que Deus exige do marido. Dê uma olhada lá. Para você entender que essa questão da submissão, a submissão não é algo
que o mundo, por exemplo, diz que é pesado demais para as mulheres. Se for pensar em termos de pesado, os dois são. Tanto a submissão quanto amar. As duas são pesadas. Mas, quando estamos em obediência a Deus, aos princípios, isso não é pesado. O próprio apóstolo Paulo disse que os mandamentos de Deus não são pesados. Não são. Quando nós deliberadamente, voluntariamente, nos submetemos às ordens, aos mandamentos que Deus dá para cada um de nós. Então esses textos de Efésios, Efésios 5, 18 até o capítulo 6, versículo 9, e Colossenses 3, de 16 até o capítulo 4, versículo 1, mostram que para haver regressão dos efeitos da queda, eu estou me referindo à desobediência de Adão e Eva lá no jardim do Éden. Os efeitos nós estamos sofrendo até hoje. Eles desobedeceram a Deus, isso passou por toda a humanidade, continua conosco. Então, para que haja regressão, para que a gente retorne dos efeitos da queda, o Espírito Santo de Deus, ele usa a palavra de Deus para resgatar relacionamentos dentro do plano divino. Se o meu casamento não vai bem, se o seu casamento não vai bem, eu e você precisamos retornar ao que Deus está ensinando para nós, tanto no livro de Efésios, quanto em Colossenses, com relação ao casamento. É só dessa forma que nós poderemos retornar ao projeto que Deus criou para a família. Não há outro meio. Sem uma obra sobrenatural para reverter resgatar ou para reverter o impacto da queda na humanidade e especialmente na família, será impossível nós termos famílias saudáveis. Não tem como. É algo sobrenatural. Não adianta você, se a sua família não vai bem, se você não está bem porque o seu casamento não está bem, não adianta você ir para psicólogo. Vai amenizar. Mas levar você à origem que Deus estabeleceu para o casamento, para a família, não vai chegar. É o Espírito Santo de Deus quem vai fazer isso. É a palavra de Deus que vai nos levar a isso. Não há outro meio. É dessa forma. É obediência àquilo que a palavra de Deus já estabeleceu para cada um de nós. E aí sim, nós poderemos ter famílias saudáveis. Para o casamento ter uma base sólida, é necessário que vejamos algumas coisas aqui. Oxa, muda aí para mim, por favor. Acho que não está funcionando aqui não. Muda aí para mim. Nem aí consegue mudar também? Estamos mal hoje, hein? Eu não consigo aqui, lá também não consegue. Muda para o próximo quadro. Não tá? Travou? Oxa vida, que é isso? Eita, o frio está indo embora e o nosso... então o problema não está aqui no passador, está lá, né? Vai tentando aí, quem sabe funciona. Então, para o casamento ter uma base sólida, é necessário que o relacionamento original do homem e mulher com Deus seja acertado. Nós já falamos sobre isso, mas estamos destacando apenas o relacionamento original de homem e mulher com Deus seja acertado. Qual é o original de Deus? A mulher se submetendo ao marido, o marido amando a sua esposa. B,
esse relacionamento restaurado se torne a forma segundo a qual todas as relações humanas, inclusive do casamento, são restabelecidos e reformados. Efésios mostra isso. A esposa submissa ao marido, o marido amando a sua esposa, os filhos honrando e obedecendo seus pais, os servos ou os escravos sendo obedientes aos seus senhores ou patrões. Então veja bem, toda a relação humana, ela precisa, ou esse relacionamento do casamento, da família sendo restaurado, o restante vai funcionar. Porque lembra que nós comentamos que a família, acho que tem que voltar lá no começo, para voltar lá nesse relacionamento. Travou de novo? Não, volta lá nesse quadro, o relacionamento A e o B. Então vejam bem, nós comentamos no início que o casamento, que a família, foi a primeira instituição que Deus estabeleceu. Havendo essa submissão, havendo esse amor, havendo obediência e honra dentro da família, o que é que vai acontecer? Na escola, os professores saberão se comportar como devem diante dos seus alunos. Os alunos vão saber qual é o papel deles. Lá na escola, não haverá o que está acontecendo hoje nas escolas. O trabalho, ele vai ser um trabalho em que o patrão vai saber valorizar o seu funcionário, vai dar o salário e o descanso que o seu funcionário precisa, e o funcionário, ele vai trabalhar de maneira harmoniosa lá na empresa onde ele está. Ele vai cumprir o seu horário normalmente, sem que aquilo seja um peso para ele. Ele vai produzir como deve ser produzido. Então haverá harmonia em tudo. Os relacionamentos, eles serão harmoniosos. Por que razão? Porque passa pela família. Passa pela família. Por isso que nós dissemos que é necessário retornar ao original, ao plano que Deus estabeleceu para a família. É a partir daí. Então, para que o casamento possa gozar de alguma medida de sucesso, ele precisa ser colocado não somente na visão da sua origem divina, mas também da restauração divina do casamento, submetido entre Deus e nós. É a única maneira. Nós não podemos só ter uma visão. Quem sabe nessa manhã, nós aqui estamos dizendo, é isso mesmo. É isso que tem que acontecer. Essa é a visão. Não, mas nós precisamos dessa restauração. Porque certamente há casamentos aqui no momento, e acho que está sendo transmitido, e aqueles que estão assistindo, certamente o casamento não vai bem. Não é somente como quando a gente vai nos encontros de casais, que tem aquelas mensagens que mexe com a pessoa, mexe com as emoções, é isso mesmo que a gente precisa. Mas quando retorna para casa, nada daquilo acontece. O marido não demonstra amor para com a sua esposa. A esposa não é auxiliadora, submissa ali ao seu marido. A coisa descamba tudo. Então, não é necessário apenas uma visão, mas é preciso de restauração. Aí eu e você precisamos dizer, Deus, tem misericórdia do nosso casamento, da nossa família.
Senhor Deus, atue em nós. Opere a transformação, a restauração de que nós precisamos. Porque se não houver em mim e em você essa atitude, o que nós estamos fazendo aqui é simplesmente algo bonito, mas que não funciona. E não vai funcionar se nós não tivermos essa atitude. Tá bem? A coisa continua travada aí? Senhor Deus, tenha misericórdia. Hoje à noite a coisa pega, né? Bom, vamos continuar aí. Efésios capítulo 5, versículo 18 e Colossenses 3,16, e eu estou lendo, eu creio que aqui é na NVT, diz o seguinte, Efésios 5, 18, não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito. O que é como família se embriagar com vinho? O que é como família ser cheios do Espírito? Eu quero ler Colossenses 3,16, depois a gente pensa melhor. Colossenses 3,16, que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cantos espirituais com o coração agradecido. O que é se embriagar com vinho? Que Deus está proibindo aqui. Não se embriaguem com vinho. Deus está usando a figura de uma pessoa que ela vive cheia de vinho, embriagada. O vinho controla essa pessoa. O que é isso? É a família, já está aqui o texto. O que é isso? Embriagar com vinho. É quando a família, ela dá mais valor à televisão, com várias programações da televisão, seja novela, sejam filmes, seja séries, seja futebol, seja culinária, e as demais programações que tem. A família está se embriagando com vinho. Ou seja, quando a família dá muito valor a passeios e ela se esquece da palavra. Não estou dizendo que passear é errado, não é isso. Mas quando a família não tem tempo para Deus, ela só vive conhecendo lugares lindos, lugares bonitos, ela quer passear e conhecer tudo. E não dá valor para Deus, ela está se embriagando com vinho. Por isso que, quando aqui diz, sejam cheios do Espírito, em Efésios 5,18, é a mesma coisa que Paulo está dizendo em Colossenses 3,16. Ser cheios do Espírito é ser cheio da mensagem de Cristo, com toda a riqueza que a mensagem de Cristo tem, que é a Bíblia. É isso que está dizendo, nós devemos estar cheios disso. De que maneira nós podemos ser cheios do Espírito? Colossenses 3,16 continua dizendo, ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Que sabedoria é essa? É a sabedoria de Deus. É a sabedoria de Deus. E aí ele vai explicar como. Cantem a Deus salmos. O livro dos salmos foi escrito para ser cantado. O povo de Israel cantava. Por quê? Porque era a maneira de decorar a palavra de Deus. Decorar a Bíblia, a palavra de Deus. Aí continua dizendo, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. Os hinos são histórias de homens de Deus que viu a atuação de Deus na vida deles, segundo a palavra. Por isso que os hinos, eles são completos na sua história.
Se você parar e ler as letras dos hinos, a poesia dos hinos, você vai ver aquela pessoa grata a Deus, porque ela estava numa situação e Deus atuou. Você vai ver resquícios da palavra de Deus, ou às vezes a palavra de Deus literalmente nos hinos que nós cantamos. Os cantos espirituais, essas letras mais curtas que nós temos, né, que nós cantamos aqui, então está dizendo que é dessa maneira que nós somos cheios do Espírito Santo de Deus. Então, quando a palavra assume o controle da nossa vida, a palavra vai levar a esposa a ser submissa ao marido, o marido a amar a sua esposa, os filhos a obedecer e a honrar os seus pais. Vai levar o patrão a valorizar o empregado e o empregado a valorizar o seu patrão através do trabalho. É isso que vai acontecer. Então nós temos que ser cheios do Espírito. E ser cheios do Espírito é ser cheio da palavra. Cheio da palavra. É isso que o texto está mostrando para cada um de nós. Tá? Quando nós olhamos então para essa realidade, nós vamos ver que os mesmos resultados acompanham a plenitude do Espírito Santo, de Efésios 5,18, e a habitação da palavra, em Colossenses capítulo 3, versículo 16. E quais são os resultados? Edificação mútua, que a gente vai ver nesses dois textos que nós lemos aí, adoração, gratidão e submissão. É isso que vai acontecer quando nós estivermos cheios da palavra. Quando nós estivermos cheios do Espírito Santo de Deus. É isso que vai acontecer em nós. A submissão mútua, que o texto vai mostrar para nós, por isso que eu fiz questão de nós lermos o versículo 21 do capítulo 5 de Efésios, que diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então essa submissão mútua, ela é manifestada principalmente dentro de casa, na família, no lar, onde os resultados da maldição foram primeiro experimentados. Lembra? Adão e Eva desobedeceram a Deus, eles foram amaldiçoados. O texto nos diz que a partir dali começou a haver intriga dentro de casa. Um irmão matou o outro irmão. Não é verdade? A terra passou a ser inimiga do homem, porque ela não produz como deveria produzir. O trabalho se tornou árduo para cada um de nós, que foi a maldição da palavra, a maldição por causa da desobediência. Então, lá aconteceu isso. Então, se nós nos submetermos mutuamente, como família, esses resultados da maldição serão dispersados da nossa vida. Quando nós fizermos isso. Quando estivermos submissos uns aos outros. O que é a submissão? Vamos voltar aqui. A mulher é auxiliadora do marido. É o que a Bíblia nos diz. Submissão é isso. É a mulher ser auxiliadora do seu marido. Como é que o homem se submete à sua esposa? Amando a sua esposa. É dessa maneira. Que ele será submisso a ela, amando-a. Mesmo naqueles momentos em que ele acha que ela não merece ser amada. Porque nós não merecemos ser amados e Jesus continua nos amando. Não é verdade? E lembremos que o casamento ilustra o relacionamento de Jesus com a igreja. Vamos lembrar disso. Quando é que nós nos submetemos uns aos outros? Quando os pais amam os filhos, mesmo quando eles estão fazendo algo que não deveria fazer.
mesmo quando eles são rebeldes. Ou os filhos obedecendo e honrando seus pais, mesmo quando eles acham que os pais estão dando ordens que eles acham que não deveria dar. É dessa maneira. Então é dessa maneira que a submissão mútua é manifestada dentro de casa. É dessa forma. Então, se você está pensando em desistir do casamento, não desista. Se você está pensando em desistir da sua família, não desista. Porque Jesus não desiste de você. Apesar daquilo que você é, apesar daquilo que eu sou, Ele não desiste de nós. E se Ele me ama dessa maneira, eu devo amar a minha esposa dessa maneira. Eu devo me submeter a você, mulher, deve submeter ao seu marido, porque Jesus te ama. Ele não desiste de você. Falhos nós somos, mas nós podemos reconhecer nossa falha, pedir perdão e pedir a Deus que Ele nos capacite, que Ele nos transforme para que a gente não continue falhando daquela mesma maneira. O marido se torna um líder que ama e serve sacrificialmente a sua esposa. Nós já lemos lá em Efésios capítulo 5, de 23 a 33, mas eu gostaria de ressaltar, se aí vocês puderem mudar para mim, Colossenses 3,19, que nos diz o seguinte: maridos, ame cada um a sua esposa e nunca a trate com aspereza. Paulo está resumindo aquilo que ele falou em Efésios capítulo 5, de 25 a 33. Ele fez um resumo aqui em Colossenses 3,19. Maridos, ame cada um a sua esposa e nunca a trate com aspereza. O casamento acaba quando o homem é áspero para com a sua esposa. E tem algumas áreas que pega muito mais a aspereza do homem para com a sua esposa. Então, precisamos tomar cuidado com relação a isso. A ordem de Deus para o marido ser um líder na sua casa, que a sua esposa tenha alegria da liderança dele, é ele amando a sua esposa e não tratá-la com aspereza. É dessa forma. Então, e também quando a esposa se submete de forma respeitosa e voluntária ao seu marido e segue a liderança do marido. Veja agora Colossenses 3,18, que também deve aparecer aí na tela. Esposas, sujeite-se cada uma a seu marido, como é próprio a quem ama, a quem está no Senhor. É a mesma coisa. O autor desse estudo, ele inverteu a ordem aqui na apresentação do estudo para que as mulheres não ficassem muito bravas, né? Porque o versículo 18 deveria ser tratado primeiro, não é? Acho que ele, sabendo que as mulheres têm dificuldade com essa questão de submissão, ele fez dessa maneira. Então, a esposa, seja auxiliadora do seu marido, o ajude. Deus criou você para isso, como criou o marido para ser o líder. Foi Deus quem estabeleceu assim. Não foi a cultura, não foi a cultura hebreia, não é a cultura asiática, que nós ocidentais temos lutado, né, que não querendo ser como eles foram ou são. Não foi o próprio Deus quem estabeleceu isso. E os filhos honrarem e obedecem a seus pais. Colossenses 3,20. Filhos, obedeçam sempre a seus pais, pois isso agrada ao Senhor. Obedeça a seus pais. Mesmo se você acha que ele não deveria agir da maneira como ele age. Mesmo quando ele diz, olha,
você não vai pegar o carro hoje. O pai tem os motivos porque ele acha que você não deve pegar o carro dele. Ou quando o pai diz, olha, eu e sua mãe conversamos aqui, você não deve ir na festa. Não vá. Mesmo que você ache que seu pai está errado. Honre e obedeça ao seu pai. A Bíblia nos mostra isso. E quando os pais ensinam diligentemente seus filhos, disciplinando-os, sem provocá-los ou desanimá-los desnecessariamente. Vejamos aí Colossenses 3:21. Pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Como é que a gente irrita os filhos? Eu tenho visto alguns pais que o filho está lá brincando e ele, filho, não faz isso. E o filho não está fazendo aquilo. E fica chamando a atenção do filho desnecessariamente. Ou desanima o filho, eu sei, você não vai dar nada mesmo. Você vai reprovar. Não adianta você fazer o concurso, você vai ser reprovado. Isso é desanimar. Então a Bíblia está dizendo para não se fazer isso, tá bom? Bom, eu vou parar por aqui nessa hora, que nós já demos o nosso tempo. E eu gostaria que você viesse no próximo domingo para nós podermos continuar o estudo. Nós vamos estudar sobre a família. Continuar estudando a família. Vem no próximo domingo para nós podermos continuar esse assunto que é de suma importância para a vida de cada um de nós. Amém?